Boa noite, meu nome é Marcelo, tenho 18 anos, faço faculdade na Uniswan. Eu faço gestão de RH e moro em Padre Miguel. Boa noite, meu nome é Ana Carolina, faço gestão de RH na unidade da Uniswan em Bangu e moro em Bangu, tenho 24 anos. Boa noite, meu nome é Andreana, tenho 21 anos, faço gestão de recursos humanos na Uniswan em Bangu, moro em Bangu. Boa noite, meu nome é Gabriel, tenho 18 anos, faço gestão de recursos humanos em Bangu e moro em Realengo. Boa noite, meu nome é Cristiano, tenho 33 anos, faço recursos humanos na unidade de Bangu e moro em Padre Miguel. A gente vai falar sobre a demonstração de resultados de exercício e sobre balanço patrimonial. Demonstração de resultado de exercício, também conhecida como DRE, é um documento contábil de demonstração cujo objetivo é detalhar a formação do resultado líquido de um exercício pela confrontação de receitas, custos e despesas de uma empresa, apurada segundo o princípio contábil do regime de competência. Receitas e despesas devem ser incluídas nessa operação, no resultado do período em que ocorrem. E sobre balanço patrimonial? O balanço patrimonial é um relatório contábil gerado após o registro de todas as movimentações financeiras de uma empresa em determinado período. Estes registros dos fatos contábeis são aqueles que costumam estar no livro diário da nossa empresa. Boa noite. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da companhia foram elaboradas tomando como base as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, prevista na Lei nº 6.404 de 76, e alterações posteriores aos padrões internacionais de contabilidade, IFRS, emitido pelo IASB, e interpretações emitidas pelo IFRIC, implantadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, e suas interpretações técnicas, ICPC, e orientações, OCPC, aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela administração em sua gestão. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos. Eu vou falar sobre o balanço patrimonial. Grupo de contas. No artigo 178, no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. No primeiro parágrafo no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 1. Ativo circulante e 2. Ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e extrangível. Segundo parágrafo no passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: primeiro, passivo circulante; segundo, passivo não circulante; e terceiro, patrimônio líquido dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. No terceiro parágrafo, os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Demonstração do resultado de exercício. Artigo 187. A demonstração do resultado de exercício discriminará: primeiro, a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas e os abatimentos e os impostos. Segundo, a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços e o lucro bruto. Terceiro, a despesa com as vendas, as despesas financeiras deduzidas nas receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Quarto, o lucro ou prejuízo operacional ou outras receitas ou outras despesas. Quinto, o resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto. Sexto, a participação de empregadores, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumento financeiro, é de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que não se
caracterizam como despesa. 7. O lucro ou prejuízo do líquido exercício e o seu montante por ação do capital social. Primeiro parágrafo. Na determinação do resultado do exercício serão captados a. As receitas, os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda. E b. Os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essa receita e rendimento. Demonstração do resultado abrangente. A demonstração de resultados abrangentes é uma importante ferramenta de análise gerencial, pois, respeitando o princípio de competência de exercícios, atualiza o capital dos próprios sócios. Através do registro do patrimônio líquido, das receitas e despesas incorridas, porém da realização financeira incerta, uma vez que decorrem de investimentos a longo prazo, sem data prevista de resgate e outra forma de alienação. Na prática, o resultado visa apresentar os ajustes efetuados no patrimônio líquido, como se fosse o lucro da empresa, por exemplo. Aponta ajustes da avaliação patrimonial, registra as modificações de ativos e passivos, o valor justo, que pelo princípio de competência não entra na DRE. No entanto, nos lucros abrangentes, estas variações serão computadas, a fim de apresentar o lucro o mais próximo da realidade econômica da empresa. Considerações finais. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira individual e consolidada na Magazine Luiza. Então, professor, esse foi o nosso trabalho, que a gente tentou confrontar a teoria com a prática. Muito obrigada. Tchau.